Simbora conhecer o Instituto Cultural Circular, localizado em Contagem. Nós, do Estudo Circo, Mirna, que sou eu, Flor e Maria Clara, professora do projeto, partimos do prédio do Teatro Universitário, que fica atrás da Escola de Belas Artes, sentido portaria da UFMG, na Avenida Antônio Carlos. Atravessamos até o meio da pista e entramos na estação do MOVE. Lá, pegamos o ônibus 51, sentido centro de Belo Horizonte. Descemos na estação Rio de Janeiro e subimos a Avenida Santos Dumont, indo para a Praça da Rodoviária. Demos a volta na praça e entramos numa rampa à esquerda que sobe para o metrô. Pegamos o metrô sentido Contagem e descemos na estação Eldorado, fim da linha. Ao sair do metrô, pegamos para a direita e continuamos margeando à direita, passando por um túnel e subimos a escada, chegando na rua Jequitibá. Atravessamos a rua e voltamos um cadinho à esquerda para pegar a Rua dos Angicos. Subimos ela e viramos a segunda direita, Rua das Acácias. Um sol de amolecer a muleira, mas não desiste não que tá quase. Seguimos mais 3 quarteirões na Rua das Acácias até que vimos na esquina à esquerda o galpão do Instituto. Ufa, enfim chegamos. O Instituto Circular é uma entidade sem fins lucrativos que, desde 2018, abriga a prática circense de um jeito especial, expandindo o acesso à cultura e promovendo bem-estar e qualidade à vida das pessoas. O ICC também promove oportunidades de emprego e renda em nossa região e viabiliza projetos socioculturais. A iniciativa causa impacto positivo na vida das pessoas. Os projetos implementados estão alinhados com os 3 pilares da atuação do Instituto: cultura, conhecimento e convívio. A missão do Instituto é ser um local de convívio, fonte de ensino e encontro das diversas artes, principalmente as artes circenses. Um dos diferenciais do Instituto é o curso de formação de formadores, que é um curso específico para a formação de professores das artes circenses. Para entender melhor sobre esse curso, nós conversamos com o cofundador do Instituto Cultural Circular, Lucas Castro. É muito diferente. A formação para um professor de circo não é a formação de artista de circo. Então, no nosso paizão, a formação do artista de circo já é mal compreendida. A formação do professor de circo, então, né? No mundo, eu acho que ela ainda é mal compreendida, tem muito poucas escolas. Então, eu tive a sorte de ir para Montreal, de fazer a formação de formadores, né, de me graduar lá como formador, numa escola muito legal, conheci muita gente muito massa, mas a gente não tem essa oportunidade aqui e nos nossos países vizinhos também não. E na Europa são poucas as aulas de lá, porque eu disse que eu sou alpinista, mas essa formação eu fiz aqui no Brasil. É uma certificação internacional, mas existe aqui no Rio, em São Paulo e tal. Que é a mesma formação para as pessoas que trabalham nas plataformas de petróleo, com limpeza de edifício, por exemplo, esses escaladores, esses alpinistas. Então essa formação ela existe, ela é para isso. Aí você tem um registro profissional e um caderno de acompanhamento, que aí você precisa registrar lá, precisa reportar todo o seu trabalho, enfim. Então isso é uma profissão inteira, né? O professor de circo que quer trabalhar no Brasil em espaços como, por exemplo, nós, que você vai ter chance de dirigir um número do seu estudante, aí você tem que estudar um pouquinho sobre direção. Aí você vai ter chance, talvez, você vai precisar, por exemplo, fazer uma troca de equipamentos. Então, o básico aqui, com o pé no chão, você tem que estudar sobre montagem, você tem que compreender um mosquetão, um giro, uma rodana, uma lógica. Então, por isso, no curso de formação de formadores lá no Canadá, tem uma disciplina, um conteúdo específico de montagem de equipamentos e segurança, segurança e montagem de equipamentos circenses. E aí, nessa disciplina, a gente entende, por exemplo, conhece alguns princípios, são todos aplicados, o raciocínio é aplicável. A questão é a escolha do nível em que você vai utilizar. Então, por exemplo, fator de segurança. Lá eles vão trabalhar com um fator de segurança, a gente vai trabalhar com outro. Eles estão todos dentro da margem indicada pelo fabricante. Mas eles têm condição, por exemplo, de usar um mosquetão durante um período e daqui a pouco descartar esse mosquetão. E a gente talvez não vai descartar, entendeu? Então,
talvez eles vão descartar em 1 ano o equipamento que a gente vai descartar em 5 anos, por exemplo. Então essa análise, eles vão mandar para o lixo uma fita que apresenta uma deformação. A gente vai botar ela na caixa de materiais de cenário. Entendeu? E aí daqui a pouco você precisa colocar uma cortina, essa fita vai estar lá. A questão, o cuidado para essa adaptação é, por exemplo, nesse caso, a sinalização de que esse material é para um fim e não para o outro fim, né? Então lá, por exemplo, eles têm um código em cada item dessas montagens. Se você vai usar um mosquetão, uma fita e um giro, uma rodana, tá lá em cima, por exemplo, o estúdio, na escola o estúdio principal, por exemplo, tem 15 metros de pé direito, e tá lá a 15 metros do chão, mas lá em cima ele tem um código. E aí você digita no sistema, aí você tem a história daquele equipamento. Aqui a gente não tem isso. Mas todas as fitas que estão aqui na grelha aqui da escola, elas têm uma etiqueta com a data da primeira utilização. Então elas são todas novas, todas as que estão em cima, elas estão lá estão trabalhando pela primeira vez. Aí as que estão lá, por exemplo, agora, a grande maioria foi instalada em janeiro desse ano. Então, essa grande maioria tem lá escritinho, janeiro de 2025. As outras, uma pequena parte ali, por exemplo, tem julho de 2024. E aí tá lá a etiquetinha, julho de 2024. Aqui na escola, principalmente, que a temperatura lá em cima é muito alta e também é úmido e também chove um pouquinho lá dentro. Então, esse material pode deformar com mais facilidade do que quando ele tá lá em Montreal. Tá fazendo menos 45 lá fora, mas lá dentro está fazendo 20 graus, tranquilo, sequinho, sem nenhuma poeira. Né? Com estúdio de vidro. Então, assim, é uma realidade diferente, mas a gente, aprendendo o raciocínio e os princípios, a gente consegue aplicar com muita segurança. E quanto tempo que durou esse curso? Esse curso pode durar de 1 a 2 anos. Eles têm essa margem. E aí, porque tem a parte que a gente chamaria de estágio aqui, essa parte ela pode ser feita em muitas escolas do mundo. A parte profissional e a parte recreacional, elas podem serem feitas em muitas escolas que já são cadastradas ou em espaços que se candidatem e que a escola avalie o portfólio e diga que é ok. Então, por exemplo, quando eu fui com o plano de voltar o mais cedo possível. Então, eu ficaria 1 ano lá, aí ia voltar, ia fazer o meu estágio na parte recreacional aqui na escola, esse era o meu plano. E aí nossa escola, por exemplo, não era ok, não era reconhecida ainda, não estava ok. Aí para fazer isso eu precisei apresentar o portfólio da escola, o coordenador do curso, para ele dizer, bom, quem é que vai assinar, né? Como é que vai ser? Aí deu certo, mas aí eu mudei de ideia. Aí eu acho que vou ficar aqui mesmo. Vou fazer profissional aqui mesmo. E aí foi aí que eu fiz lá na escola, eu consegui um estágio com o Vitor Fomini, que é um professor de trapézio e balanço. Ganhou o prêmio na metade dos festivais de demanda, na metade das edições ele ganhou o prêmio. E aí tive essa chance também, essa oportunidade incrível. Minha primeira formação é na Espaço, como artista de circo, paramista e trapezista de trapézio fixo. Você tinha isso há quanto tempo atrás? Gente, não perguntei sua idade, falei 20, quanto tempo, há quanto tempo atrás? Um pouquinho menos que 20 anos atrás. Um pouquinho menos, era muito jovem. E aí fiz essa primeira formação com o desejo de trabalhar como artista de circo e ponto. Mas aí, para sobreviver como artista de circo no Brasil, a gente tem muitos desafios, né? No mundo inteiro, mas no Brasil também muitos. E aí eu comecei a dar algumas aulas para crianças, fui monitor de beta por muito tempo, intensamente, tipo 3 horas por dia todos os dias, depois de treinar e tal. E aí eu comecei a me interessar por dar aula bastante, assim, me interessar bastante por esse trabalho. E aí eu fui para Educação Física. Aí eu me formei em Educação Física. Na UFMG? Não, na Estácio. Ali atrás da Espaço. Sei. Era só sair de uma porta e entrar na outra. A gente treinava muito, né? A gente treinava umas 25 horas por semana. Todas as semanas. E aí a faculdade foi lá pertinho. Já nessa ideia de melhorar a minha prática como professor. Principalmente a parte técnica. Principalmente. E aí, beleza.
já dando aula desde o começo assim e aplicando, tentando aplicar o máximo possível. Eu senti falta de uma formação da área mais da anatomia, mais da cinésio e tal, mais da biomecânica. E aí, depois da graduação, eu fiz uma pós em anatomia, uma pós em anatomia com dissecção, uma coisa bem assim, dei uma mergulhadinha no laboratório lá no Rio, na Estácio de Sá, do Rio. Aí fiquei nessa. Aí já estava longe da espaço. E aí foi bem legal também. Eu estudei flexibilidade dos circenses, foi assim o meu trabalho. E aí depois eu fui para o Canadá. Aí fiquei lá durante 3 anos. Eu demorei 1 ano e meio para me formar. Como que chama a escola? A Escola Nacional de Circo de Montreal. A formação, quando alguém me pergunta, vai sempre ser aquela que mais se alinha com o trabalho que eu faço, né? Assim, então eu poderia dizer a formação de formadores em Montreal, que ela é bem direcionada, mas normalmente o que eu digo eu começo pela espaço, para ser, né? Assim, foi muito intenso, foi uma formação muito sólida, muito robusta. Sobre ser artista ou não para os professores. Aqui na escola o nosso processo ele nunca é só o portfólio e a entrevista. A gente precisa de ter um tempo conhecendo, então às vezes a gente marca o professor de vir dar uma oficina aqui na escola. Às vezes é um professor que a gente organiza para que ele substitua ou que ela substitua outros professores quando eles precisam se ausentar por um tempo, para a gente conhecer a forma de trabalho, né? É um pacote muito grande, ser professor é uma tarefa muito cheia de necessidades. Então a gente, para tentar cercar um pouco tudo isso, a gente gosta de conhecer muito antes de convidar alguém para trabalhar na nossa equipe como professora ou como professor. Mas não necessariamente precisa ser um artista. Existem muitos prós e muitos contras. Se você tiver um professor que é um artista atuante, por exemplo, você precisa entender que ele vai faltar de aula, vai faltar de trabalho para turnê, para outras formações, enfim. Um artista normalmente tem a itinerância mais presente do que uma pessoa que é só professor. Né? Isso é um ponto, por exemplo, mas que no nosso caso não é o grande problema, não. A gente não dá muito peso a isso, não. A gente considera que, como a maioria das práticas aqui, na prática no curso livre, por exemplo, a intenção é que os nossos estudantes tenham uma experiência incrível, enriquecedora, socialmente muito rica, tecnicamente ok, segura e tal. Muitas pessoas podem oferecer essa oportunidade, essa experiência. Então, se eu tenho um professor que vai se ausentar por uma semana, por exemplo, tudo que eu preciso, que aquela turma precisa, é que a outra pessoa que vem fazer essa substituição seja uma pessoa que vai proporcionar uma experiência tão rica quanto aquela outra, mas com as suas particularidades. Então, não é um problema, por exemplo, assumir para o meu aluno, cliente, estudante, praticante aqui, que hoje não é a sua professora de todos os dias, que está aqui porque a sua professora de todos os dias está se apresentando lá no Peru, com a nossa escola, por exemplo. Foi o caso da primeira edição do nosso intercâmbio. Assim. Algumas professoras daqui da escola foram e apresentaram lá. A segunda edição, por exemplo, foi o Milô. Então, né, assim, um professor como esse, que vai se ausentar por 3 semanas para uma temporada, a gente fica orgulhoso demais. Quase que a gente posta, nosso professor vai faltar. Porque ele vai lá. E olha quem vai substituir, vocês vão ter a oportunidade de conhecer tal profissional. É muito difícil manter esse rigor, assim, é muito difícil. Ainda mais que a formação de professor de circo é muito delicada, é muito complexa. A gente tem gente que não tem uma formação formal, que trabalha muito bem, então é difícil reconhecer. Precisa de ter... O Circular, ele é uma instituição do terceiro setor, é uma associação, sem fins lucrativos, com o fim de investimento. Então, nós somos uma OSC e é assim que a gente está categorizado na questão jurídica da constituição do CNPJ. A gente está em Contagem com o nosso espaço físico, com a nossa sede há 7 anos.
aqui. E a gente tem algumas outras especialidades, mas uma delas é o curso de formação que está acontecendo agora, que já a gente vai lá embaixo para vocês conhecerem. E há 4 anos a gente tem um curso muito robusto, que dura 1000 horas, são 4 módulos de 250 horas. E o intuito dele, ele é modular justamente para poder conduzir a experiência da melhor forma possível para os estudantes que se matricularam. Então a gente faz uma curadoria do que o estudante tem interesse, a gente abre as inscrições a cada semestre, tem entrevista, avaliação de currículo e de portfólio. A gente trabalha com curso cofinanciado pelo próprio ICC e pelos alunos e às vezes por algum projeto ou outro. Então, o valor do curso gira em torno de R$800, mas a gente disponibiliza bolsas de até 50% e além das bolsas a gente trabalha com trocas e viabilização para que todo mundo realmente que quer fazer e se dedica na área tenha como fazer. A nossa busca é para que esse curso seja financiado por algum projeto, por alguma empresa, então tem ele aprovado na Lei Rouanet, por exemplo, mas não é uma realidade no momento de hoje. Mas mesmo assim a gente executa ele há 4 anos. E ele é um curso de formação livre? É um curso de formação profissional livre, de 1000 horas. Então, assim, atualmente a gente tem em todas as escolas pessoas formadas por nós, que passaram por aqui. E ele surgiu ali, né, há 4 anos atrás, mas da necessidade da espaço, a escola se ter fechado, né? A gente lamentou muito essa perda para o Brasil, porque a escola espaço é uma referência Brasil. As pessoas precisavam de um lugar para treinar, a gente abriu a escola e começou com esse movimento sentindo que a gente precisava formar pessoas e formar profissionais em circo que conhecessem da técnica, da segurança e de outras coisas que são acessórias, mas são fundamentais, para que uma construção circense fosse sólida, responsável, mas muito embasado na técnica. E sim, depois quem quisesse desconstruir, passar por processos mais de pesquisa, mais contemporâneo, amarrar com outras linguagens, a gente inclusive incentiva isso. Por exemplo, na grade da formação a gente tem dança, ou expressão corporal, ou jogos rítmicos, jogos cênicos. Então a gente incentiva isso, mas a gente acredita que esse movimento é um dos pilares possíveis depois que um alicerce já está construído em cima da técnica e daquilo que a gente realmente acredita que todo mundo precisa ter uma base ali para poder avançar e desconstruir, pesquisar, né? Então é por aí. Bora acabar de entrar. Fala aí, amor! Tudo bem? Ei, boa tarde. Clarinha, você está em qual período da formação? Terceiro período da formação. Clara está pesquisando lira. Acabou de fazer um treino, tá ali tremendo toda. Esse é o primeiro, né, o primeiro espaço que a gente construiu. A gente construiu esse espaço inteiro, né? E o Lucas, quando a espaço fechou, e aí a gente ficou nessa busca de encontrar um lugar seguro para a prática de circo e para os artistas, e a gente não encontrava esse lugar, então o Lucas treinava com Rose, eles alugavam espaços alternativos, era mais difícil. E aí a gente quis construir. Então nós construímos esse espaço foi todo construído por nós, um engenheiro. A gente contratou para fazer o planejamento, né? De estrutura, altura. E aí a gente construiu, foi muito aos poucos e foi sendo construído ao longo do tempo. Mas o fato, e também por muita gente que nos apoiou. E aí tem um documentário que a gente conta um pouco dessa história, com mais umas outras histórias malucas aí de protagonismo A gente criou um programa de intercâmbio com a Latarumba, a escola de circo peruana, que é referência, assim, pra gente, né? 40 anos de escola, e aí tem um documentário bem legal disponível no YouTube que conta sobre esse intercâmbio. Foram 2 anos. No primeiro ano a escola financiou passagens, assim como milhas, um programa de milhas. Quem dava mais aula ganhou 100% da passagem, outro 70%. E aí a gente fez essa viabilização, as meninas também pagaram, né, para ir, mas se apresentaram numa temporada no Latarumba de 1 semana. E no ano 2 a gente teve, o Milutin se formou com a gente, participou do Festival Mundial com... Oi, Milô, me dá um ei!
Obrigada. No Festival Mundial de Circo foi selecionado, o número dele chama Raízes, e ele levou esse número para Latarumba e ficou em temporada por 3 semanas. Fora as visitas dos Fernando Zevalhos aqui no nosso festival, então tudo isso conta lá no documentário. Mas voltando ao espaço físico, esse é um espaço que a gente construiu e aqui acontecem as aulas da turma de formação. Então ele tem as ancoras pé direito, né, que é o que o Lucas falou que precisava ser logo na construção para a prática de acrobacia aérea. São alguns detalhes do tipo, todos os colchões são próprios, todas as cordas têm certificado, o sistema de roldana é um sistema montado para a gente conseguir modular a escola para qualquer tipo de, né, qualquer é muito, mas assim, para muitos tipos de aparelho, então todos os sistemas têm roldana em cada ponto e a gente regula a altura no campo. A escola tem capacidade para, e antes estava acontecendo, por exemplo, hoje de manhã, então tem pontos de ancoragem para espiar aéreo, mastro, por aí vai. E essa aqui são umas das matérias que acontecem nessa sala. Então, no curso de formação, que é esse de 1000 horas, que eu vou te matricular, a gente tem aqui, por exemplo, hoje, né, segunda-feira, já teve aula de arame, e aí já teve aulas de acrobacias aéreas, e aí a gente começa aqui com outras aulas específicas, e cada dia tem sua modalidade. E ele é específico e modular porque, por exemplo, eu tenho nesse semestre roda CIR. Só que eu tenho roda CIR porque eu tenho uma aluna especialista em roda CIR. Então a gente aceita logo na admissão desses alunos aquilo que o aluno está buscando e que a gente consegue ofertar, que a gente consegue professor no mercado, então tem professor legal de roda CIR. Então a gente vai atrás desse professor para que esse curso consiga realmente fazer muito sentido, para que o profissional ele termine, conclua aqui, estando com uma base coerente, que ele consiga avançar em outras pesquisas, sabe? Isso. Aqui a gente tem outra. Isso é de um espetáculo que chama Mix Circular. Aqui são as aulas que acontecem aqui na sala amarela. E aí, por exemplo, a gente tem aulas específicas de malabares. E aí vocês vão observar que tem só um aluno. E é isso mesmo, é um curso que é um investimento, assim, por mês ele sai em torno de 15 mil reais. A gente consegue arrecadar 3 mil, 4 mil reais no máximo. E o resto a gente faz uma mágica e vai tentando. Mas é um curso que é relativamente caro para o nosso tamanho, porque a gente coloca um professor específico com um aluno. E depois ele vai avançando nessa pesquisa. Os encontros passam de uma vez na semana para 2 vezes na semana, 2 horas mínima cada semana, para que eles tenham um aprofundamento maior na prática. E aí, além do curso específico, a gente tem, com o professor específico, a gente tem... Lucas, bom que você chegou. Estou falando da formação. E além do específico, a gente tem horas de treino prevista na grade, e não é facultativo, assim, tem chamada, tem presença, o curso tem avaliações periódicas. Lucas é o coordenador técnico e é responsável por essa interface aluno, técnica, professor, né? É isso, né? Contei tudo, eu acho. Vamos lá pra dentro agora. Área de uso comum, a formação de equipes, tem algumas positivas. Aí esses são os armários dos professores do curso livre. Aqui é nosso escritório. Quem fica aqui sou eu, Matheus. Matheus é o cara da comunicação, design, responsável por todo o visual do ICC, a Kênia, que é minha assistente e é gestora de projetos, e eu. Aqui um lugar muito legal que vocês, por favor, filmem. Esses aqui foram os primeiros formandos da primeira turma, né? Tem 4 anos que a gente faz, o curso dura 2, então esses foram os primeiros, esses foram do último ano. Então aqui tem a Fadinha muito talentosa. Vocês conhecem Nicole, Fada? Não, ela tá fora agora. A Nanai, que passou na prova Goiânia, né? Goiânia, lá na Catavento. Não. E o Milô, que foi o do documentário que eu contei pra vocês. Aí agora a gente teve a Nath, o
É o Rodrigo que estudou lá no TU? Isso. E o Gabriel passou pro teatro agora, começou a fazer. Ah, é? Nosso formando, malabarista Olha! também. Ó. Tá fazendo lá, não vou com vocês agora. Aí depois vocês assinem aqui, ó. Já pode ir. Tem um malabarista lá mesmo. Tem, Gabriel Moreira. Aqui é a sala de reunião, esses são alguns dos certificados do ICC. E a gente é um ponto de cultura, a gente era um ponto de cultura, agora a gente já é um pontão de cultura, reconhecido pelo Estado, com também reconhecimento como utilidade pública municipal, devidamente cadastrado no Conselho da Criança e do Adolescente, com certificado do cadastro aqui. Cultura, porque além da gente fomentar a nossa rede, a gente fomenta outros grandes grupos. O Boi Rosário é um grupo de folguedo aqui de Contagem, que eu sou apoiadora, consultora, estavam aqui sábado passado fazendo reunião estratégica, ensaiam aqui. O grupo Tramas de Teatro, às vezes precisa usar o galpão, porque Contagem tem espaços limitados de apresentação, né? A gente mesmo, quando vai fazer, a gente tem que montar a nossa lona de circo. E aí é um desafio, porque tem que alugar. Vocês têm lona? Nada, ainda não. Quem sabe um dia desse, a nossa lona que a gente aluga. Quando a gente aluga é nosso. É de quem? Do Moisés? Do Moisés, geralmente. Esse aqui é um dos conteúdos. Que é nostalgia pura, é só espaço que tem aqui. Então esse aqui é um dos conteúdos que está disponível no YouTube, que é o Conexão Circular Latarumba. Conta um pouquinho da história dos meninos e da escola, e conta também um pouquinho dessa conexão com a escola Latarumba, que é uma escola peruana, né? E costura aqui é safada. Com essa experiência que a gente teve lá, e inclusive experiência com cavalos, equipe em cavalo. Legal. Foi uma coisa muito. Isso está disponível no YouTube? Disponível no YouTube. Essa é a caramba, esses são os queridos. Tiago, Manu, Carlitos, e a gente ficou muito próximo de todo mundo, assim, né? É um curso de 1000 horas, 4 semestres. E aí o processo seletivo é super simples, eles preenchem um formulário, e no formulário você põe o link do seu currículo, do seu portfólio, de um vídeo trabalhando, um vídeo da sua técnica que você deseja trabalhar como específico. E aí depois você vem, a segunda etapa é uma entrevista. E aí, depois de aprovados, eles estudam 6 meses sem uma disciplina principal. Eles fazem só aulas coletivas nesses primeiros 6 meses. É um geralzão? Tipo acrobacia de solo, todos os estudantes juntos. Esse ano, por exemplo, eles são 10. A gente tem 2 que não chegaram ainda, que vêm da Colômbia, mas que não conseguiram ainda documentar, tudo atrasado. Então a gente ainda está esperando eles. Até abril, a gente vai esperar, até o meio de abril. Caso eles não consigam vir até o meio de abril, eles vão precisar entrar em agosto. Mas até o mês de abril ali ainda vai dar certo para eles frequentarem esse semestre. Então, 8 pessoas ou 10 pessoas, um grupo, acrobacia de solo, paradas de mãos, coisas assim, acrobacias aéreas e tal. E aí depois, no final do primeiro período... O que é o básico no aéreo? Trapézio fixo? Não, trapézio tecido lira. Trapézio tecido lira? Básico que eu tô dizendo, o básico do nível, né? Mas os equipamentos... O que o professor decide trabalhar com a turma. Tá. Pode, por exemplo, ser corda. O Sol, por exemplo, só dá aula aqui, o André. E aí, talvez ele trabalhe um pouco mais de corda, tecido, enfim, o básico do aéreo. Porque, nesse momento, eles não estão desenvolvendo a técnica que eles vão trabalhar. É o básico. Né? Então é como se fosse condicionamento físico. Você vai fazer dança, um tipo de dança. Eu vou fazer sapateado, mas eu também faço aulas de clássico por N questões, ou também faço aula de outra dança por N questões. Então é isso. Condicionamento físico a gente trabalha separado também, apesar de que em todas as disciplinas a gente tem um específico, né? Mas eles têm um momento, 3 vezes a semana de condicionamento físico e 2 para força, potência, algumas capacidades físicas específicas. Flexibilidade, numa disciplina específica de flexibilidade também, 2 vezes a semana. Você tem professor para cada uma dessas disciplinas?
Nós somos 8. Mas, 8 professores? 8 professores da formação profissional. Uhum. Então, cada um atende 2. A gente tem atualmente uma professora com uma disciplina só, que é a Deise, que nesse período está dando profissão artista. Mas os outros professores atendem 2 ou 3 ou até 4 disciplinas. É muito específico, né? Então, por exemplo, a professora de flexibilidade, ela dá aula de flexibilidade e ela dá aula de geral e ela dá aula de contorcionismo para a contorcionista que está no terceiro período. Então, o professor de roda, Cir, que está até dando aula agora, ele dá aula de acrobacia de solo também. A gente tem o professor de mastro, que também dá aula de acrobacia de solo. Vocês têm o mastro, vocês têm todos esses objetos aqui? Sobre avaliação, algumas disciplinas eles têm avaliação, prova e tal, e conta pontos, e outras disciplinas não. Então, por exemplo, flexibilidade não é uma disciplina em que a pessoa vai ser avaliada. A pessoa vai treinar o máximo que ela puder, ela vai melhorar o máximo que ela puder e ela vai usar isso nas disciplinas principais. É uma capacidade física a ser trabalhada. Então é muito específico, mas a gente aceita pessoas de níveis de flexibilidade diferentes. É isso, então a gente teria que ter, por exemplo, para avaliar a flexibilidade, inclusive meu TCC foi assim. Você tem que avaliar antes, avaliar depois e medir o progresso. Aí você pode pontuar talvez o progresso. Mas são muitos fatores, e genética, e a vida e tudo. Então, assim, não estamos com tempo para perder numa coisa pequena assim. A história você vai ter aula de flexibilidade. Aí você não quer melhorar a sua flexibilidade, então você vai aproveitar o professor, vai melhorar o máximo possível. Outras disciplinas não. Outras disciplinas, por exemplo, acrobacia de solo no primeiro período, no segundo período tem prova. Acrobacia aérea também tem prova, e aí a disciplina principal também tem prova. A parada de mãos, por exemplo, existe uma avaliação. A gente vai ajustando com cada professor, tá? Por isso que esses pesos são diferentes. Então, na parada de mãos, por exemplo, a participação para o primeiro período conta 90% da nota. Então, são atividades que você precisa fazer, as atividades vai adquirindo ponto ali, e tal. Eu vou avaliando, mas você vai, por participar, você pode tirar 90 tendo uma parada de mão ruim. E aí, os 10% que faltam, aí você vai ter uma avaliação técnica. E aí você vai entender qual é o seu nível de parada de mão. Talvez vai ser 2. Você pode tirar 92. Entendeu? Então, você é aprovado, você participou, então você mede, né? A gente mede assim, o nível de entrega e a gente indica o nível técnico através da avaliação. Se você tirou 28, talvez sua parada de mão seja excelente, tirou 8, mas você participou quase nada, então já indica outra coisa. Você já veio pronto e não investiu. Pronto e não melhorou. Às vezes até melhorou, né? Porque assim, o circo é tão amplo que às vezes assim, a pessoa não participou nada da aula, mas ela treinou em casa, ou ela assim, ganhou muita flexibilidade, então a parada de mão melhorou muito porque treinou, ela fez bem a aula de flex, mas a aula... É tudo muito complexo no universo do circo, o material de trabalho no nosso corpo, então isso já dá um nível de complexidade grande, tudo muito sugestivo e é difícil avaliar, mas a gente tem conseguido assim. Por exemplo, para o segundo período, essa avaliação que era 10% no primeiro, ela já vira 20%. E aí você já tem um peso maior, por exemplo, da técnica, no caso da parada de mãos. Então, assim, aí talvez você consiga ainda passar tendo uma parada de mãos ruim, mas vai ser mais difícil um pouquinho, vai valer 20%. No terceiro, 30%, e aí depois é só se estiver específico. Então a gente tem um paradista. Esse paradista, ele não vai poder, não é só participar para ele, não vai. Por exemplo, a prova de aranha. Então eu tenho aqui, por exemplo, o semestre dos aramistas que estão no terceiro período agora, a avaliação vai ser uma prova valendo 50% do semestre, no final do semestre. Uma apresentação interna valendo 40% e a apresentação final, que é um componente, que é o que eles mais se preocupam, assim, é o componente principal para aprovação ou reprovação. Além de tirar nota 60 em tudo,
A gente vai juntos avaliar se o seu número foi ok para o período. Tecnicamente? Tecnicamente, artisticamente, cronograma, se você bater o cronograma, então assim, até o dia da trilha sonora estar no drive, sua trilha está no drive, ótimo, então vamos continuar esse processo. Quando começa a ter aqui meu figurino tinha que estar pronto na sexta-feira passada, tem uma semana meu figurino não está pronto. Assim, mas esse é mais um acompanhamento assim, que é difícil, não é só um ok, dar um okzinho. No caso, não é um checklist, porque é tudo muito complexo. Então, às vezes, por exemplo, a pesquisa é diferente, requer um olhar diferente, vai precisar de um espaço. Então, é complexo sim. Mas, por exemplo, no arame, então, essa avaliação final vai valer 10 pontos. Essa amostra final, que é a amostra para o público, ela vai valer apenas 10 pontos, 10%. Principalmente porque a gente pode ser um bom aramista e se apresentar mal. Então, é uma apresentação. Por isso que ela, nessa disciplina, ela vai valer 10 pontos. E a amostra, a amostra interna, por exemplo, vale 40%. Então, num ambiente escolar, com a iluminação de serviço, você tem que fazer seu número. Vai ter peso maior. Aí, com uma luz no seu rosto, com o público, com a sua mãe gritando ali do lado, com o seu nervosismo, ela vai valer no terceiro período 10 pontos. E a prova prática, não é? Eu acho que isso. Como é que regulamenta isso? Como é que faz? Mas na verdade isso é fácil. Essa parte é tranquila, né? Porque essa assim, se cada professor tem liberdade para avaliar como e você trabalha conscientizando e formando o professor ou a professora vai fazer isso. Sim. Né? Então assim, cabe. É como na escola de Quebec, por exemplo, quando eu cheguei, eu falei, como vai funcionar essa coisa da avaliação? Basicamente, com 100 pontos, você vai distribuí-los, você vai analisar. Os estudantes precisam estar conscientes do processo, você vai avaliar. Aí depois, com o passar do tempo, nas diversas formações, a gente foi discutindo sobre isso. Isso vai mudando a forma que os professores fazem. A prova prática, por exemplo, aí é isso. Você vale 50 pontos e caminhada de frente, caminhada de costas, pé fechado. Caminhada de frente, caminhada de costas, pé aberto. Meia volta à direita, meia volta à esquerda, meia volta assim, meia volta rondejando, meia volta debulês. Então, vale 10 pontos. São 10 debulês. Você tenta 10. Você acertou 5, você ganhou 5 pontos em 10. Então, a prova prática, ela é assim, parece uma coisa de ginástica, uma prova de ginástica, assim, você vai avaliando, tirando pontinho. E as outras, não. Então,